E se Deus quiser, orem por isso, orem para nós fazermos um bom trabalho. Vamos fazer uma série de exposições no livro de Daniel, no Antigo Testamento. É um grande desafio, mais uma jornada. Ano passado teve Hebreus, esse ano nós vamos para Daniel, que a gente vai intercalando livros do aquilo que é importante, que norteia as nossas vidas. E nesse início de ano, talvez vocês já tenham feito os planos para o ano, as metas, e é importante lembrarmos daquilo que é prioridade. Às vezes a gente acaba, ao longo das circunstâncias da vida, deixando aquilo que é fundamental em segundo, em terceiro plano, e muitas vezes dando atenção demais para coisas que às vezes são supérfluas. Perdemos tempo. Às vezes também o nosso coração, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos, acaba sendo levado a amar por demasia alguma coisa ou pessoa ou atividade acima do que nós amamos o Senhor. Isso acaba se tornando um ídolo nos nossos corações. E a gente tem que parar para observar, onde está o nosso coração, quais são as nossas prioridades, quais são as nossas metas que tiramos para esse ano e qual o motivo pelo qual nós tiramos tais metas. O que é prioridade na sua vida? O que é mais importante na sua vida? O que você dedica o seu tempo, os seus recursos, os seus pensamentos, eles são alimentados pelo quê? Quais são os seus sonhos? O que ocupa a sua mente? O texto que nós vamos falar hoje, e o nosso título é O Grande Mandamento. Encontra-se em Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Nós vamos fazer a leitura do texto e em seguida vamos fazer uma oração. Mateus 22, do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ao Senhor em oração. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor sustenta o universo pela palavra do teu poder. O Senhor é onipotente. Ó Senhor, tu és grande. Estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Tua palavra que nos exorta, que nos confronta, que nos consola, que nos ensina, que nos admoesta. Senhor, eu reconheço a minha debilidade, a minha fraqueza, e que sem ti eu nada posso fazer. Pela tua infinita graça, misericórdia e amor sem fim, eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento teu. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ajuda-me, Senhor, a tua palavra para a tua igreja que aqui se reúne. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Glorifica teu nome. Dá-nos mais do teu Espírito Santo. Alcança o perdido. Consola o aflito. Fortalece o fraco, Senhor. Exorta aquele que precisa. Edifica a tua igreja, Pai. Através da tua palavra, pastoreia-nos, Senhor.
Corrige-nos, Senhor, ensina-nos, Pai. Faz-nos voltar, Senhor, atrás, se estivermos, Senhor, cometendo erros e que venhamos ser levados ao arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui então um cenário. Os fariseus, certo? Versículo 34, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Primeira pergunta: quem eram os fariseus? Eles eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. Eles eram os representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica. Eles discutiam frequentemente sobre quais eram os principais e mais importantes mandamentos da lei. John MacArthur, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte: os rabis haviam determinado que haviam 613 mandamentos contidos no Pentateuco, 248 vistos como afirmativos e 365 como negativos. Um mandamento para cada letra dos 10 mandamentos. Imagina. Então eles observavam ali 613 mandamentos e ficavam discutindo sobre qual deles era o mais importante. Jesus já tinha tido alguns embates e alguns encontros com esses fariseus. Por exemplo, como você pode ler o versículo 15 do capítulo 22. Vamos dar uma olhadinha lá. Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência das coisas? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributos a César ou não? Verso 18, presta atenção. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele perguntou: de quem é esta esfinge? Inscrição. Responderam: de César. Então lhe disse: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram, deixando e foram-se. De vez em quando, os fariseus faziam isso. Eles se reuniam: bora ver como a gente vai pegar ele aqui numa armadilha, numa arapuca. E eles vinham com toda essa bajulação. Olha, vemos que tu és mestre da parte de Deus, você fala o que é justo. Então fala aqui pra gente: é lícito dar tributos a César ou não? O que eles queriam fazer? Colocar Cristo contra, Jesus Cristo contra o Império Romano. Quer dizer, olha, se ele dissesse: olha, não é lícito dar tributo a César, eles poderiam acusá-lo de ser um rebelde contra o Império Romano e colocar ele contra as autoridades. Então esse questionamento cheio de malícias. Eles eram religiosos, aparentemente eles eram assim com o Senhor. Oravam em público, se balançavam todos, quando iam ofertar, tocavam trombetas. Eles davam dízimo até mesmo dos mínimos detalhes, mas esqueciam aquilo que era fundamental: a piedade, o amor, a devoção verdadeira a Deus, a compaixão, o amor ao próximo e o amor verdadeiro a Deus. Eram hipócritas os fariseus. No capítulo 23, você pode ler em casa, mas é impressionante a quantidade de vezes que o Senhor Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas. Hipócritas são como sepulcros caiados, como um túmulo. Por fora está bonito, está pintado, mas por dentro tudo podre. Jesus ele chega a falar para eles, no verso 27 do capítulo 23, assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas de dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, existe um perigo de uma falsa religião, daquela pessoa que só quer aparecer para as outras pessoas que teme a Deus, mas ela mesma sabe que lá dentro não teme. Quem sabe ela até vai na igreja, se veste, talvez tenha até uma Bíblia, fala talvez até um evangeliquez, ela sabe dar graça e paz, mas o coração está distante do Senhor. Existe o perigo de pessoas assim, religiosas apenas aparentemente, mas cujo coração está distante de Deus. Que nós não sejamos assim, que nós não sejamos hipócritas, pessoas que têm uma máscara de uma religiosidade, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o interior, Ele sabe se é verdadeira ou se é falsa essa profissão de fé. Mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Existem muitos falsos mestres, existem muitos que usam o nome do Senhor para falar coisas que o Senhor não disse. Existem muitos que dizem que são do Senhor, mas a sua vida contradiz totalmente a sua profissão de fé. Os fariseus eram assim, e a gente precisa ter cuidado para que nós também não dessa maneira. Hipócritas, pessoas que se preocupam muito com o exterior, mas lá dentro de fato não tem uma fé genuína, não amam o Senhor, gostam do aplauso dos homens, gostam de ser visto pelos outros, e talvez até ter uma reputação. Olha como aquele ali é um piedoso, uma piedosa, mas lá dentro está distante de Deus. Então é importante nós examinarmos a nós mesmos sempre e avaliar: eu sou mesmo um cristão? Eu não estou sendo simplesmente um religioso que bate ponto no domingo, mas a semana toda estou distante de Deus. Sabendo que eles fizeram a casa dos saduceus. Falamos um pouco sobre os fariseus. E agora, quem eram os saduceus? Os saduceus, eles baseavam-se principalmente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam no juízo final, não acreditavam na existência de anjos. E os saduceus não se davam muito bem com os fariseus, porque os fariseus acreditavam nessas coisas. Muito embora, às vezes, os dois grupos que não se davam muito bem se juntavam para ir contra Cristo, para ir contra Jesus. E é interessante que nos versículos anteriores houve um embate, do Senhor Jesus Cristo com os saduceus. Nós vimos que os fariseus já tinham ido tentar testar Jesus, mas os saduceus também fizeram isso. Eles chegaram contando uma história, aqui nos versículos anteriores, a respeito de uma mulher que tinha tido vários maridos, vários homens a possuíram, um morria, o outro casava com ela, um morria, o outro casava com ela. Aconteceu isso com 7, aí ela morreu e vão perguntar, e na ressurreição, com quem ela vai estar casada? Aí Jesus Cristo vai falar que eles erravam porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, porque vamos dar uma olhada aqui no texto, verso 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Então Jesus Cristo responde eles, aqueles homens ali ficam sem palavras. Então os fariseus viram que os saduceus foram calados, assim, por assim dizer, por Cristo, e agora eles estão de novo buscando uma tentativa de
pegá-lo, né? Experimentando ele, né? Testando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só um detalhe: quem são os saduceus? Por exemplo, com que o que seria parecido um saduceu nos dias de hoje? Seria parecido com um liberal. É um liberal, que é a teologia liberal. O cara crê, mas não crê. Hoje, por exemplo, não crê em inferno, que não crê em condenação, não crê nem na Bíblia alguns, né? Vamos dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então o saduceu era como se fosse um liberal daquela época. Eles não criam em anjo, não criam em juízo final, não criam um monte de coisa. Então hoje em dia existem os liberais que também causam muitos problemas. Que vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia está cheia de erro, eles não creem em inferno, não creem, né, em condenação. Para eles, quem sabe o Evangelho é só você fazer o bem para as pessoas, fazer caridade, isso que é o Evangelho, acabam mudando tudo, não creem na palavra de Deus, no Evangelho revelado nas Escrituras. Seria uma alusão, quem sabe assim, aos liberais no dia de hoje, mas claro, eles tinham ali a sua religiosidade também, os saduceus. Então isso que aconteceu, os fariseus viram que Jesus tinha respondido aos saduceus e deixou eles calados. Então eles enviaram um deles, um que era o intérprete da lei. O intérprete da lei seria alguém que hoje seria um teólogo brilhante, alguém que tem muito conhecimento da Escritura, muito conhecimento da palavra, né? Aquela época do Antigo Testamento, e ele experimenta o Senhor Jesus Cristo com uma pergunta. Vamos observar a pergunta dele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Vamos parar para observar aqui o cenário antes de ver a resposta de Cristo. Nós vimos então que os fariseus de vez em quando testavam Jesus, os saduceus fizeram isso, os fariseus entraram num conselho e enviaram um intérprete para perguntar a ele. O teólogo de Acaso, ele coloca assim que o cenário que foi apresentado ali, a cena, parece um conselho de ordenação, onde o candidato está indo tão bem que alguns dos ministros mais instruídos fazem perguntas que eles mesmos não conseguem responder. Imagina, não sei se você já viu um concílio, né, para ordenação pastoral. Tem um monte de gente que faz perguntas teológicas, então ele coloca que esse cenário estava parecendo isso, um concílio, onde estavam fazendo muitas perguntas e o candidato está se saindo bem, então eles começam a fazer perguntas que nem eles mesmos sabem responder, né, para tentar pegar o candidato que está ali. Ele faz essa alusão aqui a esse cenário. E vamos observar a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Meus irmãos, independente da motivação das perguntas daquele homem, nós temos uma grande razão para agradecer que ela tenha sido feita por conta dessa resposta. Isso meus irmãos, essa resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito profunda. Lembra que eles tinham todo esse debate em relação à lei? O Senhor Jesus Cristo resume a lei em 2 mandamentos: amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em poucas palavras, com significado profundo. Essas humilham, essas palavras, elas nos condenam, elas mostram nossa necessidade diária de misericórdia e de expiação. E essas palavras nos mostram que o amor é o segredo da verdadeira obediência a Deus. Essa mensagem vai ter apenas 2 pontos: amar a Deus e amar o próximo. O primeiro ponto é que a gente vai entrar agora, que é amar a Deus. O Senhor Jesus Cristo citou o texto que a gente leu, que o irmão Hugo leu, em
Deuteronômio 6. Vamos dar uma olhadinha lá. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentada em tua casa, e atando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Meus irmãos, aqueles homens provavelmente estão esperando, quem sabe, uma resposta heterodoxa de Cristo, tentando, quem sabe, pegar ele em alguma blasfêmia, em algum erro teológico, mas uma resposta mais ortodoxa do que essa, eles não esperavam. Ele citou a Escritura, citou Deuteronômio 6, é o Shema dos judeus, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e lá também de todas as tuas forças. Nós vimos, meus irmãos, que o amor vai ser o maior condutor, por assim dizer, a obediência a Deus. Quando você ama alguém, por exemplo, como uma criança ama muito o seu pai, então ela se deleita em cumprir a sua vontade. Os seus mandamentos para aquela criança não são pesados, porque ela ama o seu pai. Ninguém trabalha tanto, tão bem, por uma outra motivação. Por exemplo, alguma pessoa pode fazer, por exemplo, servir outra pessoa por meio do castigo, é uma das motivações que existem. Outros desejam uma recompensa, também são princípios de motivação, mas nenhum se compara com o amor. O amor, quando você ama alguém, você quer agradar aquela pessoa, você faz com muito mais gosto do que quando você está fazendo só porque você não quer ser castigado. Quando você ama alguém e quer agradar aquela pessoa, você faz com muito mais gosto do que simplesmente porque você está esperando uma recompensa daquela pessoa. Essas outras motivações podem até ser válidas, mas não se comparam com o amor. Então, cumpre melhor a vontade de Deus aqueles que fazem de coração, aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Então, o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele fala 3 vezes todo coração, toda alma, todo entendimento. Aqui ele não está querendo separar cada aspecto do ser. Ele está querendo dizer que você tem que amar a Deus com tudo que você tem, com todas as faculdades que Ele te deu, com todo o seu ser deve ser envolvido nesse amor que você tem por Deus. Mas a pergunta que surge é: como nós podemos obter esse amor? Se eu tenho que amar a Deus, quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é todo poderoso, Ele é santo, 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 Ele é eterno, não tem começo, não tem fim. Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é soberano, tem controle sobre tudo. E nós temos que amá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto, com todas as nossas forças. Como é que a gente faz isso? Como a gente pode amar a Deus? É uma pergunta legítima. Como a gente pode amar a Deus, uma vez que nós já nascemos afetados pelo pecado? Que nós já nascemos inclinados para temer, para ter medo de Deus por conta da nossa separação diante dEle, por conta dos nossos pecados. Como nós podemos amar um Deus se nós quebramos as suas leis contra Ele, se nós
pelas Escrituras, dizem que o ser humano, né, na sua condição caída, ele está em inimizade contra Deus. É só você ler ali os 3 primeiros capítulos de Romanos, que todos pecaram, carece da glória de Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você for observar Efésios 2, fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira. Como um ser humano nessa condição de pecado, de inimizade, pode amar a Deus? Meus irmãos, quando soubemos que nossos pecados são grandes demais e trazem inimizade para com Deus, como é que nós podemos ainda assim amar um Deus tão grande? Nós louvamos nosso Senhor Jesus Cristo, porque por meio de Cristo nós temos paz com Deus, por meio de reconciliação com Deus, por meio do que Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos nossos pecados, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos unidos com Cristo, nós somos justificados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que nós temos paz com Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou, enviando o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Como é que nós podemos amar a Deus? Sabendo que fomos amados por Ele primeiro. Sabendo que Ele, esse Deus grandioso, enviou seu Filho em resgate para nos salvar. Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós não merecíamos, nós quebramos as suas leis, nós não fizemos nada para merecer, mas Ele nos salva em Cristo. Assim, somente dessa maneira que nós podemos ter amor por Deus, porque a fé em Cristo é a verdadeira fonte do amor a Deus. Se alguém não está em Cristo, ele está em trevas. Se nós estamos unidos com Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Nós que antes éramos inimigos, agora somos filhos. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós podemos clamar: Abba, Pai. Somos adotados por Deus. Fazemos parte da família de Deus. Que privilégios estão aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós só podemos ter o fruto se nós tivermos a raiz primeiro. Você só pode amar a Deus se você estiver em paz com Deus. A minha pergunta é: você já tem a plena convicção do perdão dos seus pecados? Você já tem a plena convicção de que Cristo morreu pelos seus pecados? Você de fato crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem Cristo representa para você? Você de fato compreende o Evangelho, que nós só podemos ter reconciliação e paz com Deus através de Cristo, e crendo e confiando nele como o nosso substituto? É por meio de Cristo que nós temos paz com Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como nós podemos amar a Deus? Sabendo que Ele nos amou primeiro, confiando no sacrifício do seu Filho e sendo eternamente gratos por tão grande salvação. Meus irmãos, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já nos amou. Deus amou primeiro. Aqueles que são amados por Deus, eles também agora vão o quê? Amar a Deus. Com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, com todo o seu ser. Tem um pastor que eu admiro muito, missionário, chamado Paul Washer.
ele contando o seu testemunho, tem uma parte que, não sei se foi um testemunho ou uma pregação, que ele vai dizer assim, que as pessoas perguntam para ele, irmão Paul, como é que o senhor faz? Qual é o seu segredo? Como é que o senhor prega com tanta intrepidez, com tanta ousadia? Como é que o senhor prega com essa paixão? Ele diz assim, vocês não sabem? Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me tirou. Quando ele me salvou, eu estava deitado no meu próprio vômito. Ele me livrou de quem eu era. Ele fez de mim uma nova criatura. Ele me salvou. O que mais é preciso fazer para nos motivar, para te motivar? Será que a salvação não é suficiente? Eu lembro, meus irmãos, um texto de Lucas, no capítulo 7, você pode ir comigo lá em Lucas. Lucas, no capítulo 7, o versículo 36. Fala que Cristo foi na casa de um fariseu chamado Simão, e entra uma mulher pecadora, provavelmente era uma prostituta, e essa mulher, ela chega e começa a adorar a Cristo. Nós vamos dar uma olhadinha no que aconteceu ali. Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei à tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou-me os pés com as lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados os teus pecados, são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher sabia bem que ela era pecadora, ela estava arrependida, ela sabia que o mestre estava ali, que Cristo estava naquela casa. Imagina aquele encontro, um fariseu todo pomposo ali, e chega aquela mulher se derramando aos pés de Cristo, e chorando, e com um vaso de alabastro, e derramando aos seus pés, e chorando aos seus pés. Ela sabia quem ela era, os seus pecados, estava arrependida e chorando aos pés de Cristo. O fariseu talvez achava que ela é pecadora, mas eu não. Aí Jesus conta essa história. Tinham 2
que deviam. Um devia muito, o outro devia pouco, mas os dois não tinham como pagar a conta. Aí o patrão perdoa. Quem é que vai se alegrar mais? Aquele que devia muito. Pois é, olha, essa mulher, quando eu cheguei aqui, olha o que ela fez. E tu mostrou indiferença. Entendeu? Os dois são pecadores, tanto o religioso quanto a prostituta. Mas aquele que compreende o perdão demonstra amor. Quando a gente compreende o Evangelho, o que Cristo fez por nós, e de fato cremos nisso, isso deve fazer com que a gente também demonstre amor a Deus, demonstre adoração a Deus. É interessante, meus irmãos, no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele termina a seção doutrinária da carta, ele fala aí nos 11 primeiros capítulos, ele termina essa seção adorando a Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a Ele deu para lhe pedir algo em troca? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quando a gente compreende o quanto nós fomos amados, isso deve despertar em nós amor a Deus, adoração a Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, um desejo de agora obedecer a Deus, porque nós amamos a Ele, porque Ele já nos amou primeiro, Ele já fez tudo por nós. O que nós vamos fazer agora? Voluntariamente servi-lo. É como alguém que foi perdoado, que foi livrado das suas cadeias por um Senhor bondoso, e agora ele quer servir a esse Senhor. Agora ele quer ser um escravo, por assim dizer, voluntário a esse Senhor. Ele é livre, mas ele quer servir, ele quer amar, por amor. Os mandamentos de Deus agora, a lei de Deus não nos condena mais. Agora a lei do Senhor é o nosso deleite. Agora a lei do Senhor é o nosso prazer. Nós fomos resgatados de tamanha condenação. É nós que estávamos quebrando dia por dia os mandamentos de Deus, as leis de Deus, e Cristo nos salvou, nos resgatou. Agora nós vamos a Deus não como um criminoso que está com medo de ser condenado. Nós estamos diante de Deus como um filho que ama o seu pai e que obedeceu ao seu pai, e sabe que o seu pai lhe amou, que o seu pai lhe ama, e que o seu pai quer o seu bem, e você quer fazer aquilo que ele manda, porque ele sabe o que é melhor para você. Então tudo que ele falar para você fazer, você não faz agora por religiosidade, para querer aparecer para os outros, ou por medo de ir para o inferno. Você faz porque você ama a Deus, Ele te salvou de tamanha condenação. Ele já nos salvou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se nós somos cristãos, dessa maneira nós podemos amar a Deus. Agora nós vamos observar os mandamentos de Deus. Abra comigo Êxodo 20. E nós vamos observar, por exemplo, que as duas tábuas da lei, elas podem ser resumidas, como foi dito aqui, em amar a Deus e amar o próximo. Por exemplo, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3, primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo a Deus com todo o meu coração, quer dizer, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e Ele diz: olha, não terás outros deuses diante de mim, eu vou obedecer por amor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se eu amo o Senhor de todo o coração, naturalmente eu não vou adorar outro Deus, eu não vou fazer uma imagem para adorar, eu não vou tomar o nome do Senhor em vão. Descanso. Como a gente cantou na música, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós vamos buscar observar os mandamentos de Deus por amor àquele que nos amou primeiro. Se a gente ama a Deus, a gente vai observar os seus mandamentos. Se você ama, né, o seu pai, ele é um pai bondoso, um pai gracioso com você. E ele fala para você fazer uma coisa, ele fala que ele não gosta disso, que você não vai fazer aquilo que ele não gosta. Você vai fazer aquilo que ele orienta. Por quê? Por amor. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Busque conhecer, meus irmãos. Busque conhecer a Deus. Meditar na palavra de Deus. Observar as Escrituras e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Busque conhecer os atributos de Deus. Busque ter a comunhão com Deus em oração. Se você ama alguém, você se interessa, você quer conhecer, você quer ter relacionamento, busque ter relacionamento com Deus. Busque observar a sua vontade, o seu querer revelado na Escritura. Meus irmãos, se você já é um cristão, você tem Deus como Pai. Os mandamentos de Deus agora são um deleite para nós. E por gratidão, buscamos obedecê-los. Por amor a Deus, buscamos obedecer aos seus mandamentos. Esse foi o nosso primeiro ponto. Agora, o nosso segundo ponto, qual é? Este grande primeiro mandamento, 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo. Como? Como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós vimos que o primeiro mandamento ele é encontrado lá no Antigo Testamento em Deuteronômio, e o segundo em Levítico. Vamos lá para Levítico capítulo 19. Levítico 19. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, encontraram? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui nós encontramos o segundo mandamento que o Senhor Jesus Cristo falou: amar a Deus com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração, e amar o próximo como? Como a ti mesmo. Como podemos amar o próximo? Naturalmente, meus irmãos, nós vimos que nós, por conta da queda, somos egoístas. A gente se preocupa só com a gente mesmo, com nossos próprios deleites, com nossas próprias vontades, nosso próprio querer, nossas próprias metas. Nós só conseguimos demonstrar amor verdadeiro pelo próximo uma vez que nós nascemos de novo. Uma vez que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Uma vez que nós somos feitos nova criatura em Cristo. Por quê? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, bondade, benignidade, etc. O amor é o fruto do Espírito. O amor só ama genuinamente, com a motivação correta. Só tem condições de obedecer esse mandamento corretamente aquele que é nascido de Deus, que é nascido do alto. Jamais amamos corretamente se não tivermos um coração transformado. Porque o fruto do Espírito é amor. E nós vimos também como nós fazemos qual é essa medida que nós devemos amar o outro. Verso 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a gente já se ama. Isso aqui não é um mandamento para dizer, olha, se amem. A gente já se ama. Normalmente, quando a gente está com fome, a gente vai comer.
Quando a gente está com frio, a gente vai se cobrir. A gente cuida da gente mesmo. Eu gostaria que outras pessoas me tratassem. Essa vai ser a maneira com a qual eu vou tratar as outras pessoas. Por exemplo, como eu gostaria, eu entrei aqui nessa igreja, como eu gostaria de ser recebido? Eu gostaria de que me deixassem sozinho e ninguém falasse comigo, ninguém se importasse comigo. Como eu gostaria de ser recebido? Assim como receber os visitantes. Como eu gostaria que a minha esposa me tratasse? Com respeito? Eu gostaria que ela ficasse gritando comigo? Eu gostaria que ela me traísse? Não. Como é que eu vou tratá-la? Com respeito, com fidelidade, com amor, porque é assim que eu gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro. Você vai tratar as outras pessoas, você vai amar as outras pessoas, você vai fazer para as outras pessoas aquilo que você gostaria que fizessem com você. Se eu estivesse passando por necessidade, se eu estivesse doente, numa cama de hospital, como eu gostaria que os irmãos da igreja me tratassem? Eu gostaria que orassem por mim? Sim ou não? Eu gostaria que fossem me visitar para conversar comigo, para não me sentir desamparado ali, claro. Então é essa maneira que você vai fazer, se colocar no lugar do outro. Hoje o fulano está precisando de ajuda. Se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria que os outros me tratassem? É assim que eu vou tratar. É assim que eu vou fazer. E você tem que ensinar isso desde pequenininho para os seus filhos. Amar o próximo. A se colocar no lugar do outro. A pensar como é que você gostaria que ele lhe tratasse. Você gostaria de ser tratado você gostaria que te batesse? Fossem grossos com você? Você não gostaria disso. Então não faça isso com outros. E talvez seja uma hora de você refletir sobre a sua vida. Como é o seu tratamento para com as outras pessoas? Com as pessoas que estão próximas de você? Você de fato é um próximo que ajuda, que se preocupa, que busca, se colocar no lugar do outro, sentir a dor dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Ou você só pensa nas suas próprias coisas e trata as pessoas às vezes de uma forma que você não gostaria de ser tratado? Reflita sobre o seu tratamento para com o próximo. Isso é uma lição muito importante, meus irmãos. Agora, quem é o meu próximo? Essa pergunta foi feita lá em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, mais um querendo colocar Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Me parece que ele consegue fazer, né? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele tenta se justificar e pergunta: quem é o próximo dele então? Aí Jesus prossegue. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele.
E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha como Jesus Cristo inverte, né? Ele tinha perguntado: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta: qual deles foi o próximo do homem? Quem você está próximo? Né? Não de quem é que está próximo de mim? Ele inverte a ordem. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai, procede tu de igual modo. Quem é o teu próximo? De quem você pode estar próximo? A quem você pode servir? Essa situação foi casual, aconteceu. Tinha um homem lá passando, foi, claro, na história que Jesus contou. Tinha um homem, foi atacado, foi roubado, estava ali, todo moribundo. E aí passaram os religiosos, o levita, o sacerdote: opa, está perigoso aqui, vamos embora. Mas o samaritano, que era alguém que para eles era de má fama, foi quem foi, resgatou, colocou, cuidou das feridas, ainda deixou um dinheiro para pagar a hospedaria. Oportunidades podem surgir de repente para você amar o próximo. Pode ser uma pessoa que vai estar precisando da tua ajuda, está perto de ti. Qual será a tua reação? Talvez alguém que ficou enfermo, alguém que está ali precisando de uma ajuda, você pode ajudar. Você vai estar amando o próximo. Se coloque no lugar. Se eu estivesse no lugar daquele cara ali, o que eu gostaria que fizessem por mim? Será que eu gostaria que me colocassem, cuidassem das minhas feridas, colocassem numa carroça, me levassem uma hospedagem e me pagassem? Foi isso que ele fez. Isso é amar o próximo. E esse amor vem de Deus. Nós temos que pedir: Senhor, nos ajuda a amar o próximo. Nos ajuda a ter esse amor abnegado. Geralmente a gente só quer fazer alguma coisa quando a gente tem alguma recompensa, né? Aí eu vou fazer porque aquele cara é gente boa. Eu sei que ele é meu amigo, legal. Mas e quando a gente não vai ganhar nada em troca? É aí que a gente mostra o amor cristão. A gente vê isso em Mateus mesmo. Aqui no capítulo 5, diz assim, verso 43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o céu sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aqui é o nosso modelo de amor. Nós devemos ser imitadores de Deus. Deus nos amou. E é interessante, meus irmãos, que no Novo Testamento nós temos um perfeito exemplo a seguir de alguém que amou a Deus sobre todas as coisas e amou ao próximo como a si mesmo, e deixou o mandamento para nós seguirmos. Abra comigo João, capítulo 13. João 13. (34 e 35). Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é um mandamento novo? Já não tinha? Mas o que tem de novo nesse mandamento? Como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que tem nesse novo mandamento? O exemplo dele. O mesmo mandamento, só que obedecido por ele, exemplificado por ele, e que nós temos que imitar. Jesus Cristo amou a Deus sobre todas as coisas, amou ao próximo como a si mesmo. Ele serviu, ele se humilhou, ele se colocou, para até mesmo lavar os pés dos seus discípulos. Ele ensinou, ele repreendeu. Ele é o exemplo perfeito que nós devemos seguir. Meus irmãos, um mandamento está totalmente ligado com o outro. Não tem como a gente dizer que ama a Deus a quem a gente não vê, se nós não amarmos o próximo a quem a gente vê. E não tem como a gente amar o próximo a quem a gente vê, se esse amor não vier de Deus. Então, um mandamento, ele está ligado com o outro. Amar a Deus e amar ao próximo. É interessante, em 1 João 3,18, vai falar que nós não devemos amar só de boca, mas em obra e em verdade. Por exemplo, Deus amou e deu o Filho. Deus tomou uma atitude. Imagina que você diz que ama, mas a pessoa precisa de ajuda e você não faz nada. Não, mas eu te amo. O amor ele precisa também precisa resultar em uma atitude intencional em fazer o bem para aquela pessoa. Em 1 Coríntios 13, nós vamos ver algumas características do amor. Verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E ele continua desenrolando. Se a gente ama uma pessoa, a gente não vai fazer intencionalmente o mal para essa pessoa. Pelo contrário, nós vamos nos esforçar para fazer o bem. E vamos voltar aqui. Só um detalhe, em 1 Pedro 4,8, vai falar que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama, perdoa. Assim como nós somos perdoados por Deus, se nós amamos, nós perdoamos também. Nós vamos observar agora Êxodo 20 novamente, e vamos observar a segunda tábua da lei. Nós vimos que a primeira tábua, de respeito a amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Com 4 mandamentos. E a segunda tábua? Êxodo 20, 10 mandamentos. O que diz respeito à segunda tábua? Verso 13, não matarás, 14, não adulterarás, 15, não furtarás, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. A primeira tábua de respeito, amor a Deus. E a segunda tábua? Amor ao próximo. Se eu amo meu próximo, não vou matá-lo. Se Jesus ele vai mostrar que a raiz do mandamento é maior do que essa, eu não vou nem odiá-lo. Se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar a sua mulher. Se eu amo meu próximo, eu não vou trair a minha esposa porque eu a amo. Eu não gostaria que ela fizesse isso comigo. Se eu amo meu próximo, eu não vou furtá-lo, eu nem vou desejar cobiçar as coisas dele, mas eu vou me alegrar com as alegrias, vou me entristecer com as suas derrotas. Vamos observar Romanos 13, rapidinho. Esse versículo demonstra muito bem esse ponto. Romanos 13, 9 e 10. Isso é porque é um sermão de 2 pontos, né? Se fosse mais pontos, demorar mais. Já estou acabando.
Romanos 13, verso 9. Pois isto, ele vai citar a segunda tábua: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque fica implícito: se você amar o seu próximo, você não vai fazer essas coisas, você vai obedecer. Por isso, esses dois mandamentos, eles resumem tudo, toda a lei: amar a Deus e amar o próximo. O amor é o grande segredo da reta conduta para com os nossos semelhantes. Aquele que ama o próximo recusará fazer-lhe qualquer dano intencional, seja na pessoa, seja o caráter ou a sua propriedade. Ao contrário, desejará fazer-lhe o bem em todos os sentidos, procurará aliviar suas tristezas e fomentar suas alegrias. Ensine seus filhos a amar o próximo e a tratar os outros da maneira como eles gostariam de ser tratados. Para nós concluirmos, vamos lembrar de algumas coisas. A lei de Deus é resumida por Cristo em amar a Deus e amar o próximo. Esses mandamentos estão unidos e nós não teremos condições de cumpri-los. Todos nós precisamos de um Salvador, mas Cristo nos salvou, nos reconciliou com Deus, e em Cristo nós somos filhos de Deus, e nós obedecemos por quê? Por amor, gratidão àquele que nos amou primeiro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em Cristo nós temos o supremo exemplo de alguém que seguiu esses dois mandamentos, de amar a Deus e amar o próximo. E eu vou ler um trechinho aqui queria que vocês prestassem atenção para a gente concluir. Jesus adorava e servia a um só Deus. Nenhuma coisa ou pessoa usurpou o lugar de Deus em sua vida. Jesus não tinha imagens ou ídolos, mas adorava a Deus em espírito e em verdade. Jesus tinha o mais alto respeito por Deus e seu nome. Jesus separou o tempo para descansar e honrar a Deus. Jesus obedecia a seus pais terrenos, dando-lhe respeito e honra. Jesus nunca matou ninguém ou guardou raiva em seu coração contra outra pessoa. Jesus nunca cometeu adultério ou olhou com cobiça para alguém. Jesus nunca furtou a propriedade de ninguém. Jesus nunca mentiu por nenhuma razão. Jesus nunca de outro ou teve inveja. Então, para a gente refletir, aquele a quem nós devemos seguir o exemplo e sermos imitadores, Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, reflita a respeito do que foi dito aqui. Esses são fundamentos. Talvez você já conhecia esses dois mandamentos, mas passa a refletir a respeito deles. Como você tem observado esses mandamentos na sua vida? Antes de tudo, avalie se você de fato já é um cristão. Não seja como um fariseu hipócrita. Se você tem essa dúvida, clame a Deus para que Ele te salve, para que Ele te dê uma fé genuína, para que você tenha condições de ter paz com Ele e amá-lo. Se você já é um cristão, observe se não existe alguma coisa que está tomando o lugar do Senhor na tua vida. Porque nós temos que amar a Deus com tudo, todo o coração, todas as forças, toda a alma, todo o entendimento, todo o nosso ser. Ele tem que ser o primeiro lugar, a nossa prioridade. E avalia também como é que está o relacionamento com o próximo. Você tem tratado as outras pessoas da maneira como gostaria de ser tratado? Pensa nesses dois pontos. Nós vamos ter um tempo de oração. Em seguida nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Tá bom? Santo Deus e Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A Tua palavra sempre nos ensina, nos confronta. Ajuda-nos, Senhor, a observar esses dois mandamentos. Amar ao Senhor de todo o coração,
toda a alma, de todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabemos que nas nossas forças a gente não consegue, mas pelo poder do Teu Espírito que nos habita, ajuda-nos, Senhor, a demonstrar o fruto do Espírito, que é o amor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o exemplo de Cristo, a sermos imitadores de Cristo e a obedecer aos Teus mandamentos, por amor daquele que nos amou primeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos cercar a mesa do Senhor